a primeira parte do projeto, mas agora nesse segundo semestre estou por aqui. Vou falar com vocês essa semana, hoje e também na quinta-feira. E, bom, se precisarem de mim para alguma outra coisa, também estou disponível. Eu preparei uma... Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Mariana e eu sou obstetriz. Eu me formei sou da quarta turma, me formei em 2012 aí na IASH. A Beth foi minha professora e estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu faço doutorado na Faculdade de Saúde Pública e também já trabalhei em maternidade pública e também atendimento privado com gestantes particular. Bom, então daí hoje a gente vai falar sobre concepção, né? Eu preparei um pouquinho alguns aspectos biopsicossociais e também uma perspectiva aí de saúde pública para a gente conversar. Né? Eu separei a minha fala em alguns momentos, vou trazer alguns dados, algumas taxas de natalidade para a gente conversar assim um pouquinho. Eu trouxe também um pouco sobre a lei do planejamento familiar de 96, questões de aborto, tudo a gente vai conversando. Não sei como que vocês estão fazendo, se a gente fala um pouquinho, depois para, ou se fica a discussão só para o final depois. Mas... A gente está deixando para o final, Mari, porque aí você fala, a gente grava, aí quando acabar, a gente abre para perguntas, que aí tanto a pessoa que está falando, como quem está nas perguntas, fica mais à vontade, tá bom? Tá ótimo, então vou seguindo aqui. Bom, então eu trouxe aqui o perfil da natalidade no Brasil, né? Então, a fecundidade, né, ela vem decrescendo ao longo no decorrer dos últimos anos, né? Então, desde a década de 60, que tinha uma média de 6 filhos por mulher, e ela vem decrescendo aí ao longo do tempo. Nessa época, né, as mulheres tinham muita dificuldade para obter uma contracepção efetiva, né? Então era frequentemente elas recorriam à esterilização por laqueadura tubária e também ao aborto. Então eram as formas assim de contracepção. Já em 86, né, daí avançando um pouco aí nessa linha do tempo, eu trouxe essa informação de que 44% das brasileiras em idade fértil, elas estavam esterilizadas, né? E já na década de 90, no início de 1990, no Nordeste, essa taxa atingiu 63%. Então, a gente tem uma taxa bastante alta de mulheres esterilizadas, né? E nessa época, inclusive, era muito comum a campanha de incentivo a essa esterilização permanente, né? Que é a laqueadura. Principalmente direcionada às mulheres pobres, né? Por motivos econômicos, assim, com um viés, assim, bastante ruim, né? Voltado para essa questão, assim, de uma ideia neomatusiana que se falava na época, né, de que você tinha que fazer um controle demográfico para não ter grandes populações, enfim. Daí também aqui trago um pouquinho da prática do aborto, né, que, né, por ser ilegal, é mais difícil de ser mensurada nessa época, mas que daí uma pesquisa de 91 identificou que ocorriam 3,7 abortos para cada 100 mulheres, né, na faixa de 15 a 49 anos, né, e do total dessas gestações, 23 resultavam em nascimentos indesejados e 31% em abortos induzidos, né, então a gente vai vendo esse cenário aí desde do final da década de 60 para cá, como foi essa evolução ainda do perfil da natalidade no Brasil. Aqui, já pulando entre 1991 e 2000, a gente vê que teve uma queda da fecundidade, né, da taxa de fecundidade. Inclusive, essa taxa, a queda, ela se acentuou entre as mulheres mais pobres e menos escolarizadas, nas negras e as residentes de áreas rurais e nas regiões do Norte e no Nordeste. Então, foi mais acentuado ainda essa queda nessas regiões. Inclusive, a redução, né, foi tanta que em 2015 a taxa nacional
ficou em 1,72 filhos por mulher. Então, a gente tinha de 6 filhos por mulher na década de 60, e para aí, em 2015, foi para 1,72, né? Que fica abaixo da taxa de reposição, que é assim, que você daí já não tem 2 filhos por mulher, então você diminui a, a reprodução, né, populacional de uma forma geral. E aqui, o censo de 2010 também registrou uma fecundidade, uma queda da fecundidade de mulheres de 15 a 19 anos. E tem um indicativo, né, que isso aconteceu concomitantemente ao aumento da escolaridade feminina nessa faixa etária. Então, tem essa correlação de que as mulheres estudaram, tiveram um aumento significativo na escolaridade, então elas postergaram ou diminuíram a reprodução nessa faixa etária. Daqui já eu volto agora para 86, né, para falar, para mostrar esse. Eu estou falando essas informações, eu peguei de um artigo, coloquei a referência aqui nesse slide, da Leal, da Maria do Carmo Leal, de 2018. Depois, se vocês quiserem, eu passo as referências, tudo certinho, tá? Bom, mas aqui, então, antes da criação do SUS, a gente tem que, em 86, que 57% das mulheres em união estável usavam contraceptivos. Né? Já nos anos 2000, já com o SUS, né, já implantado, tudo, a gente tem que essa taxa é de 80,6%. E aqui eu, né, deixei aqui umas perguntas, né, maior acesso, avanços, que é um pouquinho do que a gente vai discutir, né, ao longo dos próximos slides. Bom, aqui eu trouxe um gráfico, um gráfico sobre a taxa de nascimentos por mulher, que é do Google. Se vocês digitarem lá no Google taxa de natalidade, vai aparecer esse gráfico. Então, assim, o México e Estados Unidos aí é aleatório, eu não saberia dizer porquê, mas eu trouxe só para a gente poder ver essa curva mesmo, do declínio, de como que foi evoluindo ao longo das décadas. Bom, e aqui, né, então essa é uma história, né, de avanços e retrocessos, né, disputas e consensos, que nos últimos anos, né, 30, 40 anos, o Brasil passou por muitas mudanças demográficas, socioeconômicas, de acesso à infraestrutura urbana, que inclusive modificaram, né, a questão da vida da população, e sobretudo do SUS. Né? Na década de 80, a gente já teve a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que era o PAISME, foi lá do começo dos anos 80, 83, 84, que ele é considerado um programa de referência, né? Justamente de você já prever, superar essa perspectiva de olhar para a mulher só no âmbito materno-infantil, de pensar, inclusive, os direitos sexuais e reprodutivos, né? Inclusive, o PAISME, ele vem muito antes de conferências internacionais que começaram a falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos, então é um marco muito importante. Mas só o PAISME, o programa, na época, ele não dava conta, talvez ele não dava conta, né? Precisava do SUS, né, enquanto um sistema único universal para garantir para garantir mais acesso da população, inclusive das mulheres de uma maneira geral. Porém, ainda, né, a gente tem muitos desafios, né, a superar, né? A gente tem muitos indicadores, inclusive, de saúde materna e saúde reprodutiva que precisam avançar muito. Né? Por exemplo, a taxa de mortalidade materna, que ainda é muito alta, a ilegalidade do aborto, problemas da atenção ao parto. Então, tem uma série de questões que, assim, a gente está avançando, mas a gente precisa avançar muito, né? E como eu falei, né, vocês já tiveram outros temas sobre saúde sexual e reprodutiva, né? Então, assim, tem muita disputa, muita questão que aparece em todo esse campo, né? Que daí a gente depende de uma série de leis, de ordenamento jurídico, técnico, institucional, para ajudar na efetivação dos direitos, né? Bom, então, assim, só para a gente pensar rapidinho aqui, né? Então, apesar desse avanço, né, comentado do maior acesso das mulheres
a métodos contraceptivos, né, algum controle de alguma maneira da natalidade, tudo, queria que a gente pensasse sobre, assim, né, não precisa responder, né, mas assim, no sentido de, se a gente conhece alguma história de alguma mulher que já passou por alguma dificuldade em relação à temática da concepção, né, no sentido, assim, às vezes uma simples dúvida, ou mesmo o acesso a conseguir algum método, alguma coisa assim, ou não, a gente nunca ouviu falar, né, que aqui num grupo tem bastante, acho que somos em várias mulheres aqui, então acredito que já cada uma de nós já deve ter passado por alguma situação dessa, então eu vou deixar um pouco várias, né? Algumas reflexões para a gente pensando como que é de fato esse acesso, como que ele acontece na prática, né? Então, daí eu vou comentar agora alguns aspectos legais da lei, então da lei do planejamento familiar, que é o planejamento reprodutivo, daí vocês vão pensando, e daí no final a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Bom, então aqui, né, tá a lei é a lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, e por que foi instituída, foi pensada essa lei, né, não sei se vocês já conhecem, mas lembra que eu falei que lá, que foram, lá no final da década de 60, 70, foram realizadas muitas esterilizações cirúrgicas, né, laqueadura, nas mulheres em massa, sim, então vamos esterilizar, porque com aquele discurso, né, de controle demográfico, pobre não pode ter filho, um pouco um discurso desse sentido. Então, daí essa lei, ela vem para regulamentar essa prática, né, e a principal, enfim, tem algumas características dela, eu vou comentar aqui, mas ela é uma lei que ela é nacional, né, então ela vale em todo o Brasil. Bom, então aqui da lei, né? O que ela é? Ela é basicamente uma lei para o oferecimento de ações preventivas educativas, né? Então aqui eu coloquei, ela ações preventivas educativas pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para regulação da fecundidade. E para quem que é essa lei, né? Então, essa lei, ela é para todo mundo, né? Não é só para mulher, por exemplo, né? Ela é para todo mundo. Aqui no artigo 3º diz, né, que o planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher ou ao homem ou ao casal, né, dentro de uma visão do atendimento global integral à saúde. E aqui, mas assim, só sobre laqueadura, vasectomia, que é isso que acabou ficando, né? Então, é essa lei que regula essas ações. Na verdade, não, ela tem uma visão muito mais ampla. Então, ela está dentro do Sistema Único de Saúde, ela faz parte das ações integradas do SUS, e ela deve ser oferecida em conjunto com todas essas outras, com essas outras ações. Né, então, ela deve incluir no programa, né, então, dentro da unidade básica de saúde, ou mesmo no hospital, em todos os níveis de atenção, ela deve incluir todas essas outras situações. Aqui eu peguei literal da lei, né, o que está escrito, então, daí da assistência à concepção e contracepção, o atendimento ao pré-natal, assistência ao parto, puerpério e neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis, aqui ainda esse texto é de 96, então ainda está doenças, né, e não infecções, hoje a gente fala infecções sexualmente transmissíveis, e o controle e prevenção de cânceres, né. Então, a gente vê que é muito mais amplo do que pensar só, por exemplo, a laqueadura, né? Então, a gente tem que pensar numa ideia ali de várias ações englobadas pensando a saúde integral da pessoa, né? Das pessoas e dos sujeitos. Bom, mas no dia a dia, né? Então, no dia a dia, como que acontece? No dia a dia, acaba sendo uma lei que acaba regulando apenas, ou principalmente ali, o acesso das mulheres à laqueadura, né? Inclusive, ela é bastante conhecida por isso. A gente acaba tendo, assim, falou laqueadura, falou alguma coisa de lei, acaba fazendo essa junção, né? Mas, né, homens, enfim, todo mundo deveria passar por atividades do planejamento reprodutivo, né? Né, para eles
principalmente para ter acesso à vasectomia, mas a gente sabe que a oferta desse serviço ele é muito direcionado para as mulheres. Inclusive aqui, eu gostaria de destacar que acaba que os grupos de planejamento reprodutivo, né, os grupos de planejamento familiar, como acaba sendo mais falado, eles têm o foco ali na prevenção da gravidez, bem assim direcionado, né? Direcionado para a mulher e direcionado também numa prática, assim, numa orientação, né, cis heteronormativa, assim, de você já pensar, então, a mulher heterossexual com aquela, né, naquela formação de família, né, como se fosse uma família doriana, aquela coisa ali. E, na verdade, isso acaba reduzindo as práticas de educação e promoção à saúde, né? Então, a gente poderia ser uma oportunidade da gente pensar outras formas de viver, né? Não só pensar a concepção, contracepção, mas de pensar também em sexualidade, de promoção à saúde, né? Então, é uma coisa que a gente deveria pensar, é a família tradicional brasileira. Bom, e aqui, só para trazer, então, especificamente da questão da esterilização voluntária, né, que é uma outra parte muito, muito polêmica, e que se escuta inúmeros relatos em relação aos critérios de quem pode ou não fazer a laqueadura ou a vasectomia. Então, aqui está claro na lei que aparece um ou outro, né? Então a gente vê, eu já vi várias vezes assim relatos de que é que eu só tenho um filho, eu não consegui fazer, ou eu não tenho a idade ainda, não consegui, inclusive vindo de pessoas assim que são profissionais de saúde que deveriam estar bem atualizados para passar a orientação adequada. Mas assim, é um ou outro, né? Então não tem o E aí no meio, então pode ser um ou outro. E eu destaquei aqui também a orientação que deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, né? Aqui na lei tá escrito que é visando desencorajar uma esterilização precoce, porque a gente sabe que é um procedimento, acaba sendo um procedimento permanente, né? Hoje a gente sabe que tem a reversão, para os homens ainda é um pouco mais fácil, entre aspas, essa possibilidade, né? Para as mulheres fazer uma reversão é mais difícil, tudo, então, por isso que desencoraja-se a esterilização precoce, né, tá na lei para não ser, assim, o primeiro método de escolha por conta disso, né, principalmente com pessoas mais jovens. Mas o aconselhamento da equipe multidisciplinar é para trazer várias leituras e ajudar nessa orientação para a pessoa mesmo. Bom, e aqui eu trouxe só alguns pontos importantes, né, que é vedada a esterilização na mulher, né, durante os períodos de parto ou aborto, e, enfim, por conta desse momento, né, da gestação, do parto, de ser um momento que a mulher, que pode ser um momento de maior vulnerabilidade para a mulher, então, às vezes, decidir numa situação dessa acaba sendo por um método definitivo, né, não seria o melhor, o mais adequado. É melhor que, assim, o adequado é que seja feita uma conversa mesmo, uma orientação, para que se decida isso num momento mais oportuno. E, infelizmente, né, a gente tem aqui essa questão de que na vigência da sociedade conjugal, ou seja, um casamento, uma união estável, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Então, ainda a gente tem essa questão que acaba sendo, enfim, às vezes um dificultador desse processo, né? Mas é só para laqueadura ou para vasectomia, o único método que pede a assinatura do cônjuge. Bom, aqui eu trouxe duas notícias de portais diferentes, assim, elas estão um pouquinho, uma é de 2018, a outra é de 2019, se eu não me engano, mas para mostrar essa questão no dia a dia, né, da prática,
que aqui, ó, na primeira notícia aparece, né? Fiz laqueadura aos 25 anos e realizei um sonho. Então, é uma moça que ela não tem filhos, ela foi no plano, ela tinha plano de saúde, né? No caso aqui, daí na reportagem ela explica tudo certinho. E ela tinha o plano de saúde, ela foi na médica, falou que queria fazer a esterilização, a laqueadura, conseguiu fazer sem problema nenhum, não teve nenhuma questão de acesso, de nada, simplesmente foi lá e fez. E ao contrário aqui, né, num outro portal de notícias, a gente tem que mulheres recorreram à justiça para conseguir a laqueadura das trompas, né? Inclusive está falando que os profissionais desconheciam. Então, assim, eram mulheres com filhos já, inclusive, e elas queriam acesso a esse método e tiveram que entrar na justiça para conseguir. Então, a gente vê, né, quando a gente fala, então, como que acontece isso no dia a dia, né? Então, a gente vê, tá lá a lei, existe, teve uma mudança, né, dos indicadores no Brasil e tal, mas na prática, quem que tem acesso, né? Desculpa, aqui. E aqui eu trouxe também um outro exemplo, essa daqui bombou recentemente na internet, não sei se vocês viram, né, que estavam pedindo a assinatura do companheiro, enfim, do cônjuge, para as mulheres colocarem o DIU, né, os planos de saúde, estavam fazendo isso. Daí lembra que eu falei que lá na lei está escrito que é só para laqueadura? Então, olha lá, como a gente faz uma interpretação, né? A gente, eu digo, um profissional de saúde ali, uma agência ali do seguro de saúde, tudo. Faz uma leitura da lei e fala, não, tá na lei, ó, tá aqui, eu preciso assinar. Só que, na verdade, acaba confundindo um pouco o que de fato é para que aquela situação. Então, daí elas estavam pedindo. E o que isso implica, né? Então, por exemplo, uma mulher que às vezes... Porque o DIU, ele é um método super seguro, eficaz e discreto, entre aspas, né? Ninguém sabe que a mulher tem DIU. Então, você coloca o DIU e você não é igual a pílula, que às vezes você tem que tomar todo dia a pílula, enfim... sei lá, camisinha que tem que pôr de alguma forma ou outra, né? Então, não tem como você esconder. E às vezes a mulher estava numa situação que ela não queria ter filho naquele momento, mas daí como que é essa conversa, às vezes, com o marido, esse diálogo, tem, não tem? Então, daí, assim, eu tô lá pensando que eu quero pôr o DIU e, de repente, eu tenho que pedir autorização para o meu marido, né? Então, o que isso significa na vida prática, né? Aqui eu trouxe também uma outra reportagem, essa aqui é de 2019, né? Mas eu acredito que com a pandemia a realidade não deve ter mudado para melhor, né? Acho que deve ter mudado para pior, talvez. Mas aqui é de uma reportagem de um levantamento que esse site fez, é Gênero e Número. E eles fizeram esse levantamento das capitais brasileiras que falham na distribuição de métodos contraceptivos nas unidades de atenção básica à saúde. E aqui, ó, tem a tabelinha que eles colocaram. Tá bem pequeno, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aí tem todos os métodos, menos a laqueadura, né, que são só os métodos oferecidos na atenção primária. E aqui eu destaco, deixa eu ver, tá bem pequeno aqui para mim também. Acho que é... Ai, eu não decorei aqui as capitais. Mas tem 4 capitais, né, que não oferecem a pílula do dia seguinte. Então, isso em 2019, né? A maioria aqui, só para destacar que o diafragma está faltando em bastante lugares, mas é porque realmente tem essa falta, tem uma questão aí de produção no Brasil, então, né, é um pouco mais justificável, entre aspas. Mas nessas 4 capitais a gente não tem. Então, não sei se eu consigo ampliar, porque está no modo de apresentação. Depois eu passo para vocês. Deixa eu. Não sei como que eu consigo, o que eu faço para ampliar aqui. Mas é Belém, Cuiabá, será? Depois eu passo certinho, tá? Para não falar informação, para não ficar assim gravado a informação errada.
E a contracepção de emergência é um método, assim, uma questão muito importante que evita, enfim, a gravidez, tudo, mas ela tem muito desconhecimento e muito preconceito, né? Ainda as pessoas acham que ela é um método abortivo, tem desconhecimento tanto da população por como usar essa a pílula, mas daí também tem desconhecimento dos profissionais de como oferecer, de como ofertar, a questão do acesso. Então, assim, se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro na farmácia, mas daí se eu não tenho, será que eu vou lá e peço na UBS? Se eu chegar lá e falar isso, como que vai ser esse atendimento, tudo, né? Então, tem uma questão muito importante. Aqui também eu trouxe alguns outros métodos. Então, por exemplo, camisinha externa, camisinha interna, que são as camisinhas masculina e feminina, que acho que a gente prefere falar camisinha externa e interna para não atrelar a gênero, né? O diafragma, pílula anticoncepcional, esses são todos hormonais, né? A injeção, anel vaginal, o implante, o adesivo. Tem também o DIU de cobre, o DIU hormonal, e além de alguns outros métodos comportamentais, né? Então, daí também tabelinha, coito interrompido, enfim, daí tem vários. A gente pode, é que daí, assim, tem bastante coisa para a gente conversar sobre, e daí eu trouxe, mas aí a gente pode ir conversando ali depois no final. Bom, só para comentar, então, do aborto no Brasil, eu trouxe esse estudo, que é o do Inquérito Nacional, que o aborto ainda ele é largamente utilizado, né, mesmo ele sendo ilegal em várias, por escolha, entre aspas, né, ele é um método ilegal, ele só não é ilegal em 3 situações que eu vou comentar mais para frente. Em 2010, esse estudo identificou que 22% das mulheres com idade de 35 a 39 anos já haviam realizado um aborto. E em 2016 foi repetido, confirmando, inclusive, uma alta ocorrência, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Né? Então, assim, se a gente pensar por que ocorre, às vezes, o aborto inseguro, né, o aborto ilegal em algumas regiões e não em outras, como que está o acesso à contracepção e a métodos nessas regiões, né? Então, como eu falei, os casos que são previstos em lei aqui no Brasil, que é permitido o aborto, são em casos de estupro, quando há risco de vida à mulher, e no caso de anencefalia do feto. Esse último, inclusive, ele só foi liberado, né, a partir de 2012. E mesmo nessas situações, né, a mulher ainda ela tem muita dificuldade de conseguir acessar, né, seja por diversas ordens, assim, desde por não conhecer, saber o direito que ela tem, né, às vezes passou por alguma situação de violência sexual que acabou resultando numa gravidez e que, né, não deu seguimento ali para a interrupção, né, ou mesmo por desconhecimento dos profissionais pelos quais ela passou ali ao longo dos serviços de saúde, dos serviços que ela frequentou, falta de orientação ou mesmo do acesso físico, né, assim, até mesmo de localidade. Então, dependendo de onde ela mora, ela tem mais ou menos chance de conseguir, né? Inclusive, a gente lembra, né, do caso que foi muito emblemático da menina que teve que mudar de estado para realizar a interrupção da gravidez, né? Não sei se vocês lembram, né? A menina de 10, 11 anos, e é uma situação muito, muito triste, porque, assim, você tem que fazer... A pessoa tem que mudar, né? Ela tem que, sabe, se deslocar não sei quantos quilômetros para conseguir o acesso a um direito que ela tem, né, que está previsto em lei. Inclusive, essa questão do direito, do acesso da localidade, eu trouxe um mapa do aborto legal aqui no Brasil, também vai ficar pequenininho, desculpem, mas depois dá para vocês entrarem nesse site, que é o mapa abortolegal.org. E aqui, a imagem ficou um pouco ruim, mas é a imagem do site mesmo, que eu dei o print, que eu peguei. Em laranja, são o número das instituições que deixaram de realizar o aborto em 2020.
Esse site ele foi atualizado em 2020, depois da pandemia. Então, as pessoas responsáveis entraram em contato com essas instituições, com esses hospitais, e perguntaram, né, sobre se eles realizavam ou não o aborto. Então, aqui são 20 que deixaram de realizar na pandemia, agora em 2020. 40 e poucos, né, não fazem o aborto legal. Não fazem, eles não realizam esse tipo de procedimento. E aqui em verde tá os que continuaram realizando. No site dá para você aproximar e ver com detalhes cada uma das cidades e do que eu olhei ali por cima, eu consegui encontrar aqui. Boa Vista, Macapá, Belém, Maceió não oferecem um serviço de aborto legal. Então, se a gente pensar, são as capitais dos estados que não estão oferecendo esse tipo de serviço. De novo, para a gente pensar, então, como que isso está acontecendo na vida das mulheres, né? Acesso, localidade, como que isso se estrutura ali dentro dentro do SUS, né? Dentro dos serviços de saúde do município, enfim, do estado. Então, para a gente pensar um pouquinho. Bom, e aqui só para a gente, quem que faz o aborto no Brasil, que a gente tem 1 em cada 5 mulheres, ao completar 40 anos, já realizou um aborto no nosso país. São de diferentes estratos sociais, grupos raciais, níveis educacionais, religiões. Então, assim, não tem um padrão, não dá para falar, esse tipo de mulher faz aborto. Não. É todo mundo, né? É assim, uma em cada 5 já realizaram um aborto no Brasil. Então, assim, não dá para traçar um perfil, querer falar que tal isso, tal aquilo. Não, isso não existe. O que a gente tem são algumas disparidades sociais que demarcam maior vulnerabilidade de um grupo populacional frente ao outro, né? Então, aqui a gente tem uma maior ocorrência entre negras, entre aquelas de menor escolaridade e as residentes da região norte, nordeste e centro-oeste. Inclusive, essas são as que realizam o aborto de forma mais insegura, assim, numa situação que enfim, uma pior situação, né? Porque geralmente as mulheres brancas escolarizadas, né, de classe média alta, elas têm acesso a um aborto seguro, embora ilegal, mas um aborto seguro em clínicas, né, com orientação dos profissionais e tudo mais. Então, a gente vê de novo essas disparidades. Inclusive, é tema de uma notícia de jornal aqui. Então, essa aqui é de 2019, 18. E a desigualdade pela renda e cor da pele é exposta em abortos de risco no país. Então, aquilo tudo que eu falei, né? As mulheres não deixam de abortar, o que elas fazem é cada vez de maneira mais insegura e com mais riscos. Bom, então daí o que a gente tem, né? Tudo isso resumido. Que a gente tem essa dificuldade no acesso, tanto uma dificuldade de orientação, de acesso físico mesmo, mas, sobretudo, assim, falas e posicionamentos preconceituosos, que, né, o aborto é considerado um assunto, um tabu, então a gente tem muita dificuldade no dia a dia de conseguir informações, orientações sobre ele, e desconhecimento, né, de programas, leis e políticas públicas, principalmente dos profissionais de saúde, né, de quem está realizando e oferecendo essa assistência às mulheres, né, que poderia, de alguma maneira, orientar e oferecer ali um suporte profissional para elas. E já estou indo mais para o final, né? Aqui eu trouxe um estudo super recente, 2020, da Emanuele Góes, que ela fala um pouco sobre as questões de raça na desigualdade do atendimento a gênero, tá? Ao aborto, desculpa. E aqui o exemplo, né, que eu queria só destacar, que, por exemplo, a gente vê como não ter dinheiro para o transporte
E o medo de ser maltratada, que é a primeira coluninha e a última coluna, se vocês puderem observar, é maior entre as pretas e pardas do que em relação às brancas. Então, o que isso significa na vida prática? De novo, né, vou estar sendo assim repetitiva, mas é para a gente pensar mesmo como que essas questões elas vão implicando ali no dia a dia, no cotidiano dessas mulheres, né? Então, elas não têm, às vezes, nem dinheiro para o transporte para chegar no hospital, para ter acesso, no caso aqui desse estudo, no atendimento pós-aborto, né? Mas, enfim, para tudo. Então, como que a gente pensa as nossas ações de saúde, de promoção, de educação à saúde, para o nosso universo de mulheres, para quem que a gente está pensando essas ações, né? A gente tem que conhecer tudo para a gente tentar ali, de fato, fazer um sentido, fazer uma diferença para elas, da forma como a gente vai, enfim, fazer qualquer ação que a gente pensar, né? Nem assim, ação educativa, ação sei lá, de organizar a comunidade para a gente pedir tal coisa, numa conferência de saúde ou em qualquer outro lugar, né? Enfim, tem uma série de possibilidades. Mas é importante a gente conhecer para quem, ou como que a gente vai falar, com quem que a gente vai falar sobre isso. E aqui, para finalizar, para né, já ir finalizando, eu trouxe uma chamada de uma reportagem do Sul do Brasil que diz que causou polêmica, né? Daí eu vou mostrar a foto para vocês. É assim, né? Só tem os filhos que puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais, econômicas? Pense bem antes de ter filho. Hashtag a escolha é sua. E eu quis trazer esse exemplo para a gente pensar na complexidade que é falar sobre concepção, sobre reprodução, anticoncepção, aborto, e como a gente pode ser capturado por uma lógica reducionista, simplista, né? Assim, como se eu colocasse só, sabe, vestida ali de escolha. Né, como se fosse uma coisa que eu vou colocar nas mãos das mulheres, eu dou a informação para elas e elas escolhem. Então, isso é muito simplista, é muito reducionista a gente pensar dessa forma, né? Além de um viés econômico, né? Então, a gente vê claramente aqui que tem uma questão que assim, pobre não pode ter filho, né? Não deve ter filho, né? Que volta naquela ideia lá atrás, da década de 60, né, desse controle demográfico, controle populacional. Então, aqui a gente vê uma Secretaria de Saúde de algum município, Quaraí, se eu não me engano, falando sobre isso. Então, assim, para mim, realmente é para causar polêmica, é muito chocante ter uma postura dessa, mas é para a gente ver como, assim, a gente é sempre capturado por algumas coisas. Então, a gente tem que pensar e tem que ter muito cuidado, né, para a gente deixar as nossas crenças e valores de lado quando a gente traz para o debate os direitos sexuais e reprodutivos, para a gente saber ser pautado em lei, ser pautado nos programas, nas políticas, né, para a gente buscar um mínimo de oferecer a garantia, de oferecer garantias reprodutivas para essas pessoas, né, principalmente para as mulheres que são as que engravidam. Então, assim, só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, assim, sempre pensar, então, o que é um valor meu, o que é uma coisa pessoal e do que não é. Então, para a gente ter, assim, e sempre se pautar, né, nas questões legais, programas e tudo mais que eu falei. E só para finalizar, eu trouxe um meme, é uma tirinha, assim, ela é antiga, bem velha, acho que era da época até de Facebook, sabe? Mas é para abrir um pouco essa discussão, né? Não sei se eu vou conseguir ler, acabou ficando tão pequeno aqui, mas a primeira tirinha é assim: não quero ter filhos. Daí uma outra pessoa: sério? Mas a mulher foi feita para isso. Daí na segunda tirinha: tenho um filho só. Daí a pessoa: só um, mas vai virar um mimadinho. Daí depois na terceira linha: tenho 2 meninos. E não vai nem tentar uma menininha? Daí depois na quarta linha, tenho 3 filhos. Daí a pessoa: nossa, que coragem. E daí, por último, tenho 4 filhos. Nossa, mas na sua casa não tem TV? Então a gente, sabe, sempre vai ter uma opinião, né? Sempre vai
se você vai ser sempre julgada. Então, você querendo ter filho, você não tendo, você tendo quantos você quiser ter, é uma grande questão assim. Como que a gente pode oferecer? E agora eu estou falando talvez um pouquinho até enquanto profissional de saúde, mas assim, o que a gente pode oferecer de condições para que a mulher, quando ela quiser ter filho, ela escolha ter filho e ela tenha os filhos quantos ela quiser, e se ela não quiser também, como que ela vai seguir não tendo filhos, enfim, qualquer outra possibilidade que tiver, porque a gente também não é isso ou aquilo, né? A gente não é uma coisa ou outra ali, a gente é plural, né? Tem inúmeras possibilidades, então assim, só julgue menos e ajude mais, né? Vamos orientar mais, pensando aí para tudo isso. E daí eu deixei aqui só aquelas palavrinhas que a Beth tinha pensado, que vocês tinham pensado da organização, né, sobre essa questão, né, da temática, então direitos, acontecer, concepção, escolher, acesso, aborto, informação, que é tudo isso, assim. Então daí como que a gente pode pensar estratégias que a gente leve sempre que tenham como pano de fundo ali os direitos sexuais e reprodutivos, mas que façam sentido principalmente para as pessoas que a gente está, enfim, que a gente está conversando. E acho que é isso. Obrigada, Mari. Excelente. Muitos pontos para a gente conversar. Deixa eu parar aqui a gravação. Peraí. Acho que a gente podia abrir para perguntas.